Olá a todos. Gostaria de apresentá-los o Dr. Marco Aurélio Safadi. Dr. Marco Aurélio é professor adjunto do Departamento de Pediatria da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, também presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, membro do SAGE Working Group on Meningococcal Vaccines da Organização Mundial da Saúde e membro do Comitê Científico da Sociedade Mundial de Infectologia Pediátrica. O Dr. Marco Aurélio Safadi vai nos dar uma aula agora falando sobre síndrome pós-Covid. Muito obrigado pela sua presença, Dr. Marco, e eu te passo a palavra. Muito obrigado, Dr. Tiago, pela sua gentil apresentação. Uma honra, um prazer estar aqui compartilhando aspectos em relação à síndrome pós-Covid. Aqui meus potenciais conflitos de interesse. Bom, eu inicio primeiro conceituando o que é a síndrome pós-Covid. Então, é importante que nós lembremos que há diversas denominações para esse mesmo conjunto de sinais e sintomas. A gente pode chamar a síndrome pós-Covid de Covid longa, de Covid pós-aguda, de Covid com efeitos em longo prazo, de Covid crônica, de sequelas. Então, são maneiras diferentes de definir o mesmo espectro de sinais e sintomas. E essa é uma definição do CDC que leva em consideração que pacientes que foram infectados pelo SARS-CoV-2, vírus da Covid-19, apresentam sintomas novos ou recorrentes ou sintomas persistentes e achados clínicos por pelo menos 4 ou mais semanas após a infecção. Muitas vezes, após inicialmente ter apresentado uma total recuperação da doença. Eu vou dividir alguns aspectos em relação à síndrome pós-Covid em 3 principais elementos. Os efeitos da Covid-19 em órgãos e sistemas, aqui com ênfase para a síndrome inflamatória multissistêmica, principalmente pediátrica, mas também já descrita em adultos, também já descrita até mesmo em recém-nascidos. Os efeitos da hospitalização pela Covid-19 ou da própria doença da Covid-19, o seu impacto em longo prazo, efeitos relacionados, por exemplo, à ventilação mecânica, à intubação, à necessidade, muitas vezes, de acesso traqueal e diversas consequências que acabam ocorrendo também em longo prazo após uma hospitalização. E o surgimento de novos sintomas. Sintomas que não foram detectados, percebidos durante a fase aguda da Covid-19, mas que se manifestam posteriormente, muitas vezes interferindo na qualidade de vida desses indivíduos, e aqui alguns desses sintomas colocados nessa tabela. Eu acho que esse talvez seja um dos estudos mais importantes publicados recentemente, foi publicado na Nature Medicine, a questão de algumas semanas, agora no ano de 2022. Trata-se de um estudo muito importante, e aqui eu abro um parênteses destacando a necessidade de que, para compreender com clareza o impacto da Covid longa, é importante que esses estudos tenham uma metodologia correta, que consiga identificar com acurácia quais dos sinais e sintomas nós de fato atribuímos à Covid-19. E para isso é importante que haja sempre um grupo controle, onde você possa, na presença de um grupo controle, que não teve a infecção, que não foi exposto ao vírus, você tenha condição de fato, identificar quais são os sinais e sintomas que podem ser, de fato, atribuídos à Covid-19. E esse é um dos estudos que contempla uma metodologia elegante e com maior possibilidade de dados de acurácia, incluiu uma coorte de mais de 150 mil indivíduos com Covid-19, para estimar os riscos em um ano de evolução após a Covid-19, principalmente nos desfechos cardiovasculares. Então, eles identificaram que o risco de insuficiência cardíaca aumentou em 72%, ou, de uma outra forma de olhar esse dado, 12 pessoas mais com Covid-19 para cada 1.000
indivíduos estudados nesse estudo, e a hospitalização aumentou a chance de complicações futuras cardiovasculares. Importante destacar que este risco de complicações cardiovasculares ocorreu mesmo em indivíduos que tiveram formas leves de doença e mesmo entre indivíduos jovens que não faziam parte do grupo com comorbidade ou do grupo de pacientes idosos. Aqui um pouco mais de detalhes em relação a esse estudo. Nós vemos aqui as consequências ao longo de um ano de desfechos cardiovasculares associados à Covid-19, então cerebrovasculares, arritmias, doença inflamatória cardíaca, miocardite, pericardite, isquemia, enfim, uma série de desfechos cardiovasculares. Então a gente vê aqui a razão de risco e a carga de excesso para cada 1.000 pessoas, estimada aqui em números, né? Então fica muito claro que há um impacto importante em longo prazo da Covid-19 e esse impacto ocorre mesmo em indivíduos jovens, mesmo em indivíduos que tiveram formas leves da Covid-19 na sua fase aguda. Um outro ponto importante para a gente discutir é a Covid longa em crianças e adolescentes. Então, por ser pediatra, eu vou dar aqui uma ênfase nesse aspecto também. A Covid tem sido associada a quadros muito menos graves em crianças quando comparados com adultos. Isto é inequívoco e não há nenhuma discussão em relação a esse aspecto. E não é diferente em relação à Covid longa ou à síndrome pós-Covid em crianças e adolescentes. De forma geral, o que temos percebido é que a persistência de sintomas e o impacto da Covid-19 em longo prazo em crianças, ele é mais tímido do que aquilo que a gente vê em adultos, com tendência de menor magnitude de sintomas e menor duração e gravidade dos sintomas quando comparada com a população adulta. Entretanto, isso não deve nos distrair do fato de que há sim Covid longa na população pediátrica e há persistência desses sintomas entre esses pacientes. E inclui uma gama muito grande de pacientes, de manifestações, com destaque para fadiga, para alterações olfatórias, então a anosmia, que esteve muito presente frente a variantes que inicialmente circularam e menos presentes a variantes que circularam posteriormente. Entre os sintomas e sinais da Covid longa, temos visto manifestações respiratórias, manifestações cardiovasculares, como há pouco citei, impacto cognitivo, impacto na memória dos indivíduos, depressão, muitas vezes presente, falta de ânimo, isso tem sido também descrito, queda de cabelos, lesões dermatológicas, é uma pleiade de sinais e sintomas bastante grande e ainda merecendo maior investigação para que se compreenda o impacto em longo prazo. Aqui um slide provocativo que trago para vocês, que entendo seja importante numa discussão do cenário dessa doença em países como os nossos, aqui da América Latina, né? Países, na sua grande maioria, considerados de renda média ou alguns países até de renda baixa, comparando a carga da doença, particularmente da carga da doença pediátrica e dos desfechos de doença, do risco de complicações, em países como o nosso, como o Brasil, como a Argentina, como o Chile, como o México, etc., em comparação a países da Europa e países como os Estados Unidos e o Canadá. E além desta comparação, eu vou trazer um outro aspecto provocativo, que é comparar o desfecho e o risco de gravidade da Covid-19 em crianças com o risco de gravidade de outras doenças pediátricas passíveis de prevenção por vacinas. Esse é o primeiro slide provocativo que eu trago. Aqui eu calculei até o final de 2021 número de mortes por milhão de crianças e adolescentes em 5 países, ou seja,
qual foi o número de mortes para cada 1 milhão de crianças e adolescentes nesses países até novembro de 2021. Em amarelo, Brasil, em vermelho, México, em vermelho, Argentina, em verde, o México, e em azul, Estados Unidos, e em branco, o Reino Unido. O que eu mostro aqui é que, por exemplo, a mortalidade em crianças atribuídas à Covid-19 no Reino Unido, ela é quase 10 vezes inferior à mortalidade por Covid-19 em crianças no Brasil. Isso claramente expressa que a carga dessa doença em países de média renda e inclusive em países de baixa renda, onde isso pode ser ainda pior, é claramente diferente da carga da doença nos países chamados de elevada renda. Isso significa que não necessariamente nós devemos importar para a nossa região, para os nossos países, para a nossa realidade, as recomendações que são feitas nesses países que têm carga e consequências diferentes da doença. Uma outra maneira que entendo importante da gente olhar é comparar a Covid-19 com outras doenças infecciosas em crianças. Acho que houve um equívoco de todos nós, que foi sempre comparar a Covid-19 em crianças com a carga da Covid-19 para os adultos. Não há dúvida que a Covid-19 em crianças ela é muito menos grave e com muito menos risco de morte e hospitalização que a Covid-19 em adultos em qualquer que seja o local. Entretanto, me parece muito mais justo comparar a carga da Covid-19 em crianças e adolescentes com a carga de outras doenças infecciosas em crianças e adolescentes, para que se compreenda melhor a importância dessa doença e se devemos ou não caminhar com estratégias de prevenção nesse grupo etário. E vejam os senhores o resultado de uma análise feita para dados brasileiros, comparando o número de mortes, número absoluto de mortes por Covid-19 durante um ano aqui no Brasil, com número de mortes por outras doenças passíveis de prevenção por vacina, que tem vacinas introduzidas no nosso calendário no ano que precedeu a introdução dessas vacinas. Doença meningocócica, uma doença muito importante aqui no Brasil, varicela, uma doença extremamente comum, influenza no ano de 2009, no ano da pandemia H1N1, quando ainda não tínhamos vacina, e a doença por rotavírus. Vejam que nenhuma dessas doenças imunopreveníveis vitimou número igual de crianças que a Covid-19, e isso são dados no ano que precedeu a introdução dessas vacinas, destacando a importância de lembrarmos de proteger também essas crianças. Um ponto em relação ao impacto da Covid-19, ou da Covid longa, da síndrome pós-Covid, é lembrar que em crianças foi descrito, lá em 2020, inicialmente na Europa, uma síndrome chamada síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. Aqui, os primeiros dados em relação a essa síndrome, uma síndrome que acometia crianças que tinham tido Covid e que se manifestava aproximadamente 4 a 6 semanas depois dessas crianças terem apresentado Covid. E, de forma muito intrigante, muitos dos casos de síndrome inflamatória haviam sido precedidos de formas leves de Covid-19 ou até mesmo que passaram despercebidas. Foram infecções assintomáticas pela Covid-19 nessas crianças. Mas o acometimento, a síndrome inflamatória, ela sempre era, vamos dizer, cercada de manifestações importantes. Aqui os critérios de definição estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde, onde se destaca a presença de febre, uma febre persistente por pelo menos 3 dias e acompanhada de manifestações em órgãos e sistemas, além de importante alteração nas provas de atividade inflamatória, junto com evidências, sejam elas laboratoriais ou epidemiológicas, da exposição dessa criança ao SARS-CoV-2. A patogênese da síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica ainda é alvo de debate.
a maioria dos experts entende que a síndrome se deve a um desequilíbrio na resposta imune frente ao SARS-CoV-2. Então, após entrar em contato com o SARS-CoV-2, essas crianças, por peculiaridades imunológicas, desenvolveriam uma resposta imune desequilibrada, com formação de superantígenos virais, formação de imunocomplexos, e essa reação imune desequilibrada seria a gênese dessa resposta inflamatória que eles apresentam e que levaria à febre, ao comprometimento cardiovascular, gastrointestinal, respiratório, neurológico, etc. Mais recentemente surgiu uma segunda teoria que sugere que, além dessa resposta imune desequilibrada, poderia haver também participação e invasão direta e ação direta do SARS-CoV-2, que permaneceria latente no trato gastrointestinal após a infecção e semanas depois, mediado por uma enzima chamada zonulina, haveria um aumento da permeabilidade do trato gastrointestinal e, com isso, episódios de viremia, de antigenemia pelo SARS-CoV-2, que seriam, vamos dizer, a gênese da ocorrência da síndrome inflamatória. Aqui uma revisão sistemática com um resumo do que ela representa. A mediana de idade desses pacientes nessa revisão sistemática foi de 8 anos. Febre e manifestações gastrointestinais estiveram presentes em 85% dos casos. As manifestações gastrointestinais têm sido, de fato, preponderantes nessas crianças. Manifestações cardiovasculares em 80% dos casos. Vejam que manifestações respiratórias ocorrem numa menor proporção, em apenas metade dos casos, e choque em 56%. A maioria das crianças com a síndrome inflamatória necessitou de admissão em unidades de terapia intensiva, incluindo a necessidade de eco. Aqui a taxa de fatalidade desses casos nessa revisão sistemática foi de 1,9%. Esse é um estudo americano que tentou identificar qual era a chance de ocorrência da síndrome inflamatória entre crianças que foram expostas ao SARS-CoV-2. E um dado dinamarquês também corrobora esses achados e sugere que para cada 3.500 a 4.000 crianças infectadas, nós teremos um caso de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. Aqui uma publicação recente americana mostrando o número de casos já reportados de síndrome inflamatória em crianças nos Estados Unidos. Foram quase 7.000 casos, com 59 mortes. Guardem esse número, isso dá uma letalidade de menos de 1%. E aí eu vou voltar naquele ponto que eu citei no início, que é a diferença de impacto entre países do hemisfério norte, de alta renda, com a nossa realidade da nossa região. Essa é a primeira publicação sobre os casos brasileiros e que mostra que aqui no nosso país, no Brasil, a letalidade, que foi menos de 1% nos Estados Unidos, foi 6 vezes maior, uma letalidade de 6% para a síndrome inflamatória pediátrica. Vejam que na Colômbia, essa publicação mostra dados muito parecidos aos brasileiros, com uma taxa de letalidade de 9% na Colômbia dos casos de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. Aqui eu descrevo um caso clínico, só para ilustrar esse cenário. Uma criança de 1 ano e 7 meses que começa com febre, rush conjuntival, hiperemia, edema de extremidades durante mais ou menos 6 dias. Os pais dessa criança tinham tido Covid-19, né, e a criança tinha um PCR positivo para SARS-CoV-2. Ela foi internada, inicialmente foi interpretada como tendo sinais e sintomas similares ao da síndrome de Kawasaki. Ela recebeu imunoglobulina endovenosa, mas persistiu com febre, tendo sido repetida a imunoglobulina endovenosa e associada a corticosteroides, quando então essa criança teve uma excelente resposta com melhora clínica. No ecocardiograma, a gente observou dilatação
das artérias coronárias e presença de pericardite. Então aqui as manchas, né, que a criança tinha, as alterações de extremidades, né, com edema, as fissuras aqui no lábio. Essa é uma outra criança de 8 anos que procurou nosso serviço. Ela teve inicialmente um quadro de febre, dor de garganta e dor abdominal e, posteriormente, apresentou, algumas semanas depois desse quadro agudo, uma progressiva deterioração do seu estado geral, fraqueza e acabou sendo admitida no hospital com um quadro de hemiparesia, evoluiu com choque e foi para a unidade de terapia intensiva. Ela apresentava anemia, linfopenia, 200 mil plaquetas, provas de atividade inflamatória extremamente elevadas, anticorpos contra o SARS-CoV-2 em títulos extremamente altos, foi admitida na UTI, tratada do choque, recebeu imunoglobulina endovenosa, metilprednisolona, aqui as imagens mostrando o comprometimento do sistema nervoso central, que foi a razão dessa hemiparesia dessa criança, o comprometimento cardiovascular e respiratório, e ela está em acompanhamento ambulatorial, apresentando melhora clínica. E aqui o dado que destaca a importância do uso da imunoglobulina endovenosa para esses casos, mostrando uma redução de praticamente todos os desfechos de gravidade, particularmente os desfechos cardiovasculares associados à síndrome inflamatória. Aqui uma recomendação do CDC, sugerindo que aquelas crianças que tiveram essa complicação da Covid-19, a síndrome inflamatória, aguardem 3 meses para realizar a vacinação. E eu encerro aqui minha apresentação com 2 slides de dados que me parecem importantes compartilhar com vocês. O primeiro é um estudo que mostrou que a vacinação de adolescentes nos Estados Unidos foi associada a 90% de efetividade na prevenção da ocorrência da síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. Ou seja, a vacina Covid-19 não só previne a Covid-19, as hospitalizações, como preveniu também nesse estudo, com 90% de efetividade, vejo aqui os intervalos de confiança, a ocorrência da síndrome inflamatória. Esse outro estudo, ainda em pré-print, também é contundente no seu resultado, porque mostra que vacinação de adultos com pelo menos 2 doses da vacina foi associado a uma substancial redução do risco em longo prazo de sintomas da Covid longa ou da síndrome pós-Covid. Vejam aqui, em rosa, né, os pacientes que foram vacinados em relação a diversos sinais e sintomas descritos na Covid longa ou na síndrome pós-Covid, como fadiga, dor de cabeça, fraqueza muscular, perda da capacidade cognitiva e da concentração, queda de cabelos, insônia, tontura, tosse persistente, desconforto respiratório. Todos esses desfechos observou-se que ocorreram com menor incidência naqueles que tinham sido vacinados, ou seja, mais um estudo que comprova que vacinas previnem a Covid longa. O futuro ainda é recheado de muitas incertezas, mas de algumas evidências. A primeira delas é que com as vacinas que temos hoje, o objetivo principal dessas vacinas é reduzir formas graves. E nesse contexto, reduzir a síndrome inflamatória e a Covid longa nos parecem muito importantes como, vamos dizer, evidências que corroboram no benefício dessas vacinas. Elas não têm a capacidade de impedir infecção e, portanto, não é plausível que esse vírus será eliminado. Nós iremos conviver com eles. Esses pacientes com síndrome inflamatória que eu descrevi aqui requerem admissão em unidades de terapia intensiva, requerem terapêuticas agressivas, têm taxas de letalidade muito altas em determinados locais, com risco de sequelas em longo prazo. Da mesma forma, a Covid longa apresenta, associada a ela, um impacto muito importante na qualidade de vida dos indivíduos, mesmo daqueles que muitas vezes tiveram formas leves de Covid-19.
esses dois aspectos destacam a importância de encontrarmos estratégias de prevenção da ocorrência dessas consequências da Covid-19. Muito obrigado pela atenção de todos. Dr. Marco Aurélio, muito obrigado por sua excelente aula, ela foi muito esclarecedora. E eu tenho aqui 3 perguntas para te fazer, tenho 3 dúvidas. A primeira pergunta, você nos mostrou que há uma grande diferença em termos de impacto, até mesmo em termos de mortalidade por conta da síndrome pós-Covid, da síndrome inflamatória, em países como Inglaterra, Estados Unidos e países da América Latina. Eu gostaria de saber a que se deve essa diferença, esse contraste de realidades. Perfeito. Obrigado pela pergunta, Tiago. Um ponto muito importante. E a minha leitura desse dado, ela na realidade reflete uma realidade que já havíamos observado para outras doenças. Então eu creio que se você olhar dados de mortalidade de bronquiolite, se você olhar dados de mortalidade de pneumonia, se você olhar dados de mortalidade de diarreia por rotavírus e outras diarreias, a gente já encontra um impacto muito mais importante dessas outras doenças infecciosas em países de baixa e média renda, quando comparado aos países europeus ou aos Estados Unidos e ao Canadá. A minha leitura dessa razão é que provavelmente o que temos aqui é que, por exemplo, no caso do Brasil, que é um país continental, exemplo do México também, que é um país muito grande e que tem contrastes muito importantes na sua população, é muito provável que haja bolsões de vulnerabilidade socioeconômica e infraestrutura que fazem com que as crianças não tenham oportunidade de acesso oportuno ao tratamento médico, que acabem chegando no hospital num momento muito tardio, onde, claro, que o seu prognóstico acaba sendo comprometido. Algo que a gente já viu com bronquiolite, a gente tem dados de mortalidade de bronquiolite fora do hospital, ou seja, crianças que nem mesmo tiveram a chance de terem sido tratadas. Então, na minha leitura, isso é um reflexo da nossa realidade socioeconômica, infraestrutural e de acesso ao serviço de saúde, maior incidência de desnutrição e outros aspectos que também contribuem para um maior risco de desfechos graves de doenças infecciosas e de suas complicações, como no caso da Covid-19. Muito obrigado. Uma segunda pergunta, doutor Marco, que eu tenho aqui, você mostrou também que a vacinação é a principal ferramenta, né, a principal medida para se combater essas consequências da síndrome pós-Covid. E eu gostaria de saber se, além dessa vacinação, que outras medidas haveriam e deveriam ser tomadas, de repente, ao longo do tratamento da Covid, para minimizar as consequências da Covid longa. Perfeito. Eu acho que esse é um ponto importante e há novidades nessa área. Eu acho que a gente, por enquanto, contava realmente só com essa possibilidade da prevenção da ocorrência da doença, com a principal ferramenta que é a vacinação, junto com as medidas não farmacológicas. Isso é importante também, isso foi muito útil durante a pandemia para diminuir o impacto, vamos dizer, da Covid-19, o uso das máscaras, enfim, todas essas medidas que mitigaram de alguma forma o risco de infecção. Mas entendo que agora se inicia uma nova etapa, que é a etapa da possibilidade do tratamento precoce, algo que até o momento não tivemos de maneira efetiva. Não houve ainda o surgimento de intervenções terapêuticas que, se iniciadas precocemente, nos primeiros dias de sintomas da doença, alteram o prognóstico da doença e o risco de complicações. Então, nós estamos vendo chegar agora, finalmente, fase final de desenvolvimento e alguns medicamentos já até autorizados para uso em alguns locais, medicamentos que mostraram que, quando iniciados nos primeiros dias de doença, naqueles em que a vacina falhou, que não pôde prevenir, ou aqueles que não tiveram oportunidade de se valerem dela, ou porque são imunodeprimidos, etc., grupos de risco, uma vez que eles iniciem esses medicamentos
e iniciem nos primeiros dias de sintomas, a gente tem visto resultados preliminares mostrando um risco muito menor de complicações, um risco muito menor de hospitalizações e um risco muito menor de morte. Então, entendo que essa estratégia também vai ser útil no que diz respeito a diminuir o impacto da Covid longa, né? Uma vez que você tenha, vamos dizer, a condição de abreviar a fase aguda da doença, minimizar o impacto dos sintomas e sinais, isso naturalmente deve se refletir em longo prazo, com menor risco e menor gravidade dos sintomas da Covid longa. Obrigado, Marco. E, por fim, uma terceira e última pergunta. Dr. Marco Aurélio, eu queria saber se determinadas variantes do coronavírus têm maior risco, maior chance de induzir a Covid longa ou síndrome pós-Covid. Ótima pergunta, né? Essa realmente é uma dúvida que a gente tem. Esse é um tema que ainda está em análise, né? Então, dados preliminares, Tiago, sugerem que sim. Há um estudo recente que comparou o risco da Covid longa no período onde circulou a versão original do vírus, Wuhan, com o período em que circulou a variante alfa, mostrando que houve diferença no que diz respeito ao risco de Covid longa, com maior chance de ocorrência e com diferentes sintomas. Isso também é interessante. Alguns sintomas estiveram presentes com mais frequência associado a determinadas variantes. A anosmia e a ageusia são dois desses sintomas que estiveram mais relacionados, por exemplo, à versão original do vírus que a outras variantes. Então, há sim esse impacto. E uma coisa que a gente ainda não respondeu é em relação à ocorrência da síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. Mas também parece haver sinais preliminares de que algumas variantes se mostraram mais associadas ao risco da ocorrência da síndrome inflamatória, mas isso ainda também é objeto de análise e os dados ainda não são claros e conclusivos nesse quesito. Dr. Marco Aurélio, muito obrigado, eu só tenho que te agradecer, a aula foi muito boa, foi excelente, as perguntas assim respondidas também de uma maneira muito clara e objetiva. Ficam aqui os meus agradecimentos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Eu que agradeço, Tiago. Foi uma honra estar presente com vocês. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado.